Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira de cinzas, entramos na caminhada rumo à celebração anual da Páscoa do Senhor, ao iniciar esta Santa Quaresma. Então, pela penitência, oração e prática do amor fraterno, deixamos a força do Espírito de Deus nos transformar e nos converter. Também iniciamos hoje a campanha da Fraternidade 2023, que nesse ano traz a realidade da fome, tão cruel e presente em nossa sociedade. Então, por isso, o tema será Fraternidade e Fome, e o lema dai-lhes vós mesmos de comer. Então, que nós possamos viver esse tipo de graça em comunhão com o Senhor e com os irmãos e irmãs. Então, a primeira leitura está em Joel, capítulo 2, versículo 12 a 18. Joel, capítulo 2, versículo 12 a 18. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Então, a exortação proferida pelo Senhor na primeira leitura, rasgai o coração e não as vestes, é síntese de todo o nosso itinerário quaresmal que hoje iniciamos. Então, a imposição das cinzas em nossas frontes não é um rito qualquer. As cinzas em nossas cabeças manifestam o nosso vivo desejo de rasgar o coração, isto é, de renovação interior para celebrar com alegria a ressurreição do Senhor e acolhê-lo vivo em nossas vidas. Então, que nós realmente possamos, receber, celebrar, nos preparar, com bastante fé para esse momento. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21, e depois o capítulo 6, versículo 1 a 2. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 a 21, depois o capítulo 6, versículo 1 e 2. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, a segunda leitura, fala pra gente, que nós devemos nos reconciliar com Deus, Esse momento da quaresma é justamente para que nós nos convertamos, que nós possamos anunciar sempre a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e que a gente possa, sempre, cada vez mais, nos colocarmos sempre a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos também. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6, depois o versículo 16 a 18. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6, depois o versículo 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão.
Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e seu pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê em oculto te recompensará. Então, o Evangelho Jesus nos ensina a verdade sobre o jejum, a oração e a esmola, a caridade. Esses atos de piedade vividos hoje, durante toda a quaresma, devem nos levar ao abandono de toda espiritualidade falsa, hipócrita e vaidosa. A esmola, a oração e o jejum são os 3 pilares da religião. Definem o nosso relacionamento com os outros, com o outro e com as coisas. Então, esses 3 relacionamentos constituem nossa existência. Nele vivemos ou não a nossa verdade de filhos, completamos ou não a justiça de Deus. Qualquer ação nossa pode ser realizada de 2 maneiras opostas: para o nosso alto prazer, recebendo elogios e reconhecimentos humanos, ou para agradar aquele que sempre nos louva e reconhece como filhos. Né? Isso nos diz Silvano Fausti. A reflexão e a vivência do lema da campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer, é um bom e belo exercício quaresmal, nos formando para a solidariedade durante toda a nossa vida. Alimentar o faminto é ato de esmola, caridade e de fraternidade, tornando-nos de algum modo, no mundo, embaixadores de Cristo, o embaixador do Pai. Então, para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha. Diante desta realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis. Essa frase, né, é dita pelo Papa Francisco. Então, que nós possamos sempre, né, voltarmos para o outro, né, nos voltarmos sempre para todos os necessitados, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.